Fala pessoal da Além da Grana, espero que estejam bem. Eu sou o Alejandro com RH, criador do canal, e no vídeo de hoje a ideia é que a gente converse um pouco sobre Tesouro Direto e títulos públicos. E não são a mesma coisa. Muita gente confunde e até por isso que a ideia desse vídeo é que a gente diferencie não só os dois termos, mas também entre no detalhe dos títulos públicos, onde na minha opinião essa devia ser a opção de investimento, se não para todos, para a maioria dos investidores de renda fixa. E antes de entrarmos no conteúdo do vídeo, vale lembrar do nosso acordo, não se preocupe com o like, foque no conteúdo desse vídeo e quando você julgar que ele foi útil, aí sim eu peço que você deixe o seu like. Antes de irmos para a tela, que eu vou projetar para vocês com cada um dos títulos, onde eu vou detalhar mostrando exatamente as mesmas informações que vocês vão encontrar quando forem realizar os seus investimentos, é bem importante diferenciar o que é Tesouro Direto de título público. Tesouro Direto é a plataforma criada pelo governo que te permite ter acesso aos títulos públicos. Então, o Tesouro Direto é só a plataforma, você não investe em Tesouro Direto, por exemplo, você investe em título público. Sendo esses, por sua vez, um instrumento que te permite emprestar dinheiro para o governo e ele te devolver esse dinheiro em um determinado prazo com uma taxa de juros. Sendo essa taxa de juros que ela pode ser pré-fixada, então ela é fixa do início ao fim do seu investimento, pós-fixado, onde ela tem algum indexador atrelado, sendo ele a taxa Selic ou o índice de inflação medido pelo IPCA, ou pode ser um título híbrido também, uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. Eu entro no detalhe de cada um desses termos quando eu for mostrar para vocês a minha tela com cada opção de título, que aí eu explico não só o indexador, mas também qual título tem qual deles atrelado. Por mais que vocês vão perceber que é muito fácil identificar isso só pelo nome do título. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, definidos corretamente o que é o Tesouro Direto e os títulos públicos, eu vou projetar minha tela aqui para vocês. Eu não estou usando a tela de nenhuma corretora, eu vou projetar direto no site do Tesouro Direto. Inclusive, as corretoras e os bancos nada mais são do que intermediários entre você e o Tesouro Direto. Então as informações acabam sendo as mesmas no final das contas, certo? Então eu vou projetar aqui a tela para vocês. Essa, como eu comentei, é a tela do Tesouro Direto e essas são as opções de títulos disponíveis para investimento no momento. Indo do mais fácil para o mais difícil, do ponto de vista de explicação de cada um deles, a gente começa pelo Tesouro Selic. Como você pode ver aqui, temos disponível o Tesouro Selic 2025 e o Tesouro Selic 2027. Aqui, pelo nome, como eu comentei, você já consegue saber qual é a taxa de juros atrelado ao seu investimento. Então, nesse caso, é a taxa Selic, que nada mais é do que a taxa referência da economia. Então, é a taxa que guia todas as demais taxas do Brasil. Sendo o ano, depois desse nome, o ano de vencimento desse título. Então, se você perceber o Tesouro Selic 2025 indo aqui para a coluna de vencimento, ele vence dia 1 de março de 2025. Assim como o 27 vence 1 de março de 2027. E ele vai render uma parte pós-fixado, que é a Selic. Aqui dificulta um pouco mais você tentar saber o quanto você vai ter no final desse prazo. Afinal, a gente não sabe quanto que a Selic vai valer até 2027. A cada 45 dias existe a reunião do Copom que define para quanto que vai essa taxa. Porém, você sabe que nesse título você vai ter a rentabilidade da Selic mais uma parte pré-fixada dentro desse título. Os títulos do Tesouro você pode comprar de maneira unitária, onde você paga o valor cheio de um título, mas também pode comprar de forma fracionada. Então, o investimento mínimo, no caso do Tesouro Selic, é na casa dos 115, 116 reais. Então, aqui vai contra todos aqueles que dizem que é caro investir. 100 reais você certamente gasta muito mais em uma noite de balada, de bar e afins. E pode ver ainda quando eu entrar nos outros que os valores reduzem ainda mais. Então realmente esse pretexto de que investir é caro cai por terra no final das contas. Então esse é o Tesouro Selic e te dá essa rentabilidade ao longo do prazo de vencimento. O ponto aqui é para quem o Tesouro Direto ele se torna uma boa modalidade de investimento. Se você tem um dinheiro que você não sabe o que você quer fazer com ele, inclusive em questões de prazo, vale a pena você deixar no Tesouro Selic até que você decida,
principalmente porque tem uma rentabilidade aceitável e você tem tanto a segurança do governo quanto a liquidez diária para ter acesso àquele dinheiro e realizar o que você bem entender, que nesse momento você nem sabe o que é. Ou se você for construir uma reserva de emergência, também é uma boa opção, até porque segue aqueles 3 pilares que no vídeo de reserva de emergência, que eu deixo aqui nos cards para vocês, eu detalho como essenciais para você construir uma reserva que serve exatamente para te auxiliar em um momento de emergência. Fora isso, eu não vejo muita vantagem de você deixar o seu dinheiro aqui, porém essas duas opções já englobam praticamente todas as opções que você pode ter na mesa nesse momento. Seguindo aqui nas opções do Tesouro, nós temos os pré-fixados, que eles também identificam o tipo de indexador de juros atrelado. Então você pode ver que a rentabilidade desses títulos elas são fixas, não tem nada pós-fixado, então do início ao fim você já sabe o quanto você vai ter no final do prazo. Os anos nada mais são do que os anos de vencimento de cada título. E o preço unitário dos pré-fixados, eles são menores do que do Tesouro Selic, assim como o investimento mínimo. Você só precisa de R$ 35, por exemplo, para comprar um tesouro pré-fixado com juros semestrais 2033. E aproveitando que a gente já entrou nessa modalidade com juros semestrais, isso nada mais significa que, como o próprio termo já diz, a cada fechamento de semestre, você acaba recebendo os juros acumulados nesse período. O pré-fixado, ele é uma boa opção sim de investimento, porém é bem importante você ter cuidado com essa modalidade, uma vez que ele sofre bastante com algo chamado marcação a mercado. O que isso significa? Todos os dias os títulos eles são pré-fixados a um determinado preço e uma determinada taxa. Que foi a taxa que a gente viu agora, de lá na casa dos 12,4%, 12,5%. Isso é algo que varia a depender do comportamento do mercado. Então, um título que tem uma taxa maior ao longo do tempo, ele costuma valer menos, principalmente porque por uma regra de mercado, no final do prazo de vencimento, ele precisa te pagar, ele precisa valer 1.000. Então você concorda que se ele precisa valer 1.000 no vencimento e a taxa começa a subir, o preço dele acaba tendo que cair. Então se você compra um título pré-fixado no momento errado, você acaba sofrendo um pouco com a marcação a mercado, e a pior forma de descobrir isso é quando você entra na plataforma do Tesouro para realizar um resgate e percebe que o seu valor ele pode estar menor do que o que você investiu. Porém, é bem importante comentar que mesmo com a marcação a mercado, se você carregar o seu título até o vencimento, ele vai te pagar o que foi prometido. Ah, agora eu entendi! A modalidade com juros semestrais possui uma vantagem e uma desvantagem, sendo a vantagem o fato de você ter uma renda, a cada semestre vai cair aqueles juros e você pode fazer o que bem entender com o dinheiro. Porém, a desvantagem é o imposto de renda, lembrando que nos títulos públicos vale a tabela regressiva do imposto de renda, que eu vou deixar aqui na tela. Então, a cada semestre você acaba tendo o imposto de renda comendo parte da sua rentabilidade, e vale para todos os títulos isso, o IOF em até 30 dias, que eu vou deixar a tabela aqui também regressiva. Se você resgata esse investimento em menos de 30 dias, você acaba tendo um conjunto de IOF e IR comendo a rentabilidade do seu investimento. Ele tem toda a razão. Então, descendo um pouco aqui, nós temos agora o Tesouro IPCA+. Os anos de vencimento seguem a mesma lógica que conversamos até então, e o com juros semestrais também, realizando o pagamento a cada fechamento de semestre, de acordo com o título que você está investindo. Esse título ele já é de uma modalidade híbrida também, onde ele te paga IPCA mais alguma taxa. Então aqui vale detalhar primeiro o que é o IPCA. Ele é um índice de inflação, a tradução da sigla é Índice de Preço ao Consumidor Amplo, e nada mais é do que o cálculo do preço de uma determinada cesta de bens e serviços julgada essencial para a sobrevivência humana, e o acompanhamento desse preço em um determinado prazo, sejam meses, sejam anos, enfim, acompanhando exatamente a variação do preço nessa cesta e o quanto essa variação acaba impactando nos salários das famílias que ganham de 1 até 40 salários mínimos. Então, investir em um título do Tesouro IPCA+,
te garante que o seu dinheiro sempre vai estar rendendo acima da inflação dentro da taxa pré-fixada, já que esse é um título híbrido. Então é uma boa forma de você blindar o seu investimento sobre a inflação. O preço unitário do título ele fica intermediário entre os pré-fixados que a gente viu agora e o Selic, porém você também pode comprar de forma unitária, o que torna o valor completamente acessível. O ponto é que o Tesouro IPCA acaba blindando o seu patrimônio de ser corroído pela inflação. Então, dentro do seu planejamento, pode valer deixar um pouco de dinheiro aqui no IPCA+. Em que situações? Se você, por exemplo, é um jovem que está investindo para a sua aposentadoria, essa pode ser uma opção. Se você tem um investimento de longo prazo, eu quero casar daqui a 10 anos, comprar um carro, você também pode colocar o seu dinheiro aqui para pelo menos garantir que você não perca o valor do seu patrimônio para a inflação. Quem não conhece a inflação na prática, entenda-se que se de um ano para o outro a inflação variou 10%, se eu tivesse R$1 milhão e tivesse guardado ele embaixo de um colchão, daqui a um ano, esse R$1 milhão do início do ano compraria 10% menos coisas no final do mesmo ano. Então essa é a forma de você interpretar a inflação quando você encontra notícias por aí sobre uma alta ou uma redução da inflação dentro do seu bolso. Aqui ainda no site do Tesouro você consegue fazer algumas simulações com os títulos, então vamos colocar aqui que a gente vai realizar uma compra do Tesouro Selic 2025, por exemplo. Então aqui você consegue escolher que tipo de simulação você quer fazer, então vamos colocar aqui, ó, quanto quero investir hoje. Então, qual o valor você quer investir? Eu quero investir R$5.000 e se você for investir todo mês, qual o aporte mensal? Eu vou fazer um aporte mensal de 150. Você pode colocar em simular. Então, indo aqui em simular, dentro desse exemplo, ele te dá todas as informações, ó, data de resgate, ele está considerando que você vai carregar até o vencimento, o valor que você está aportando de uma vez, o quanto você vai colocar ao longo dos meses, já calcula quantos meses são e o quanto você vai ter no final desse prazo. Aqui embaixo, quando você for resgatar, como eu comentei, tem a retenção do imposto de renda. Aqui a gente está falando de 33 meses, então você acaba caindo numa alíquota intermediária do imposto de renda. Aqui para baixo, após a simulação, ele te apresenta um resultado estimado. Então você teria um valor bruto dentro dos 5 mil que você investiu na data zero, mais os aportes de 150 por mês, você chegaria a quase R$12.000, tendo uma retenção de IR e alguns pagamentos de taxa da B3. Essas taxas elas incidem em todos os títulos. O único que é isento é o próprio Tesouro Selic até R$10.000. Então, no final, você resgataria um valor líquido aí de R$11.600. Aqui para baixo, ele acaba comparando com algumas outras opções de investimento também, dentro das simulações feitas pelo próprio Tesouro Direto. Lembrando que esse que eu escolhi é o Tesouro Selic, então não tem como saber até 2025 qual vai ser o comportamento da Selic. Então, isso aqui nada mais é do que uma projeção, não é nada certeiro. É só mais ajuda você a ter uma ideia do que vai acontecer com o dinheiro se você seguir esse padrão. Espero que esse vídeo ele tenha agregado para vocês. Não esquece de deixar o like se agregou, seguir esse canal para ter mais conteúdo sobre finanças. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que é bem importante ter esse conhecimento e principalmente comenta aqui embaixo a sua experiência com o Tesouro Direto, se você tem, há quanto tempo você tem, se foi um bom investimento esse que você fez ou não. Espero encontrá-los no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!